Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu desejo a todos uma ótima e abençoada noite. Amém? Que o Espírito Santo traga paz, consolo, segurança, saúde para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder transmitir a palavra de Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 13. Amém? Amém. Culto é isso daí. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim, quando vocês se reunirem para cultuarem, uns têm salmos, outros têm doutrina, outros têm testemunhos, outros têm revelações, outros têm línguas, outros têm interpretações de língua, tudo isso para a edificação. Amém? Amém. Então Deus usa cada um segundo a vontade dele, e é muito bom entendermos que você tem a sua importância por meio do corpo de Cristo. Amém? Você é muito especial aos olhos do Pai. Mateus 16, 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e o outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Amém? Somente até aí. Podemos tomar assento, queridos. Essa é uma mensagem muito importante para nós, para aqueles que amam a palavra de Deus. Em uma palestra com o Senhor, com os discípulos, o Senhor Jesus, ele pergunta, ele questiona qual era a percepção, a visão da opinião pública em relação a ele. O que as pessoas pensavam em relação a ele, já que nessa ocasião Jesus já se encontrava no auge de seu ministério. Então Jesus faz esse questionamento, essa pergunta: o que dizem por aí acerca do Filho do Homem? O que eles pensam ao meu respeito? Quem eles pensam que eu sou? Estão dizendo por aí que o Senhor é um profeta aí,
tu és Jeremias, outros falam que tu és Elias, outros falam que tu és o João Batista. Imagina, João Batista acabou de ser morto, assassinado, mas estão dizendo aí que tu és João Batista, tu és Elias, tu és Jeremias. Então Jesus, ele olha para os discípulos e ele quer entender o que de fato os discípulos pensam a respeito dele. E vocês, o que vocês acham de mim? O que vocês pensam de mim? O que eu represento para vocês? Qual é a visão que vocês têm ao meu respeito? E esse tipo de dúvida paira sobre a vida de muitas pessoas. Infelizmente, tem muitas pessoas que, apesar de serem simpatizantes da fé, fazerem parte de um rol de membros de uma igreja, ainda não entenderam quem é Jesus. Infelizmente, não sabem quem é Jesus de fato. Então eu quero reforçar para você este questionamento do Senhor Jesus. Eu quero estender a você, assim como ele perguntou para os discípulos, eu quero perguntar para você: quem é Jesus para você? Qual é a tua percepção? Como que você imagina Jesus? O que ele representa em sua vida? Quem é Jesus? Para alguns, Jesus continua sendo um profeta. Para outros, Jesus continua sendo uma espécie de empregado, uma espécie de um gênio, de uma lâmpada mágica, que ele faz um pedido e Jesus está ali para atender na mesma hora. Quem é Jesus para você? Qual é a visão que você tem acerca do Senhor Jesus? Então Pedro, ele se levanta no meio do grupo e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela época, assim como nos dias atuais, existiam muitos deuses mortos que os povos veneravam, idolatravam, adoravam, como nos dias atuais. Mas Pedro, ele recebe uma revelação do Deus vivo, do Deus eterno, do céu, diretamente do céu. E ele declara, ele confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não estou falando de qualquer Deus, estou falando do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. Eu estou falando deste Deus. E Jesus, ele fala: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu quem te revelou. Bem-aventurado é você que entendeu quem é o Cristo, quem é Jesus. Aleluia, Deus, glória. Quem é o ungido de Deus? Porque a palavra Cristo significa o ungido de Deus, o Messias, o Machia, aquele que foi profetizado lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, o Espírito
do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para proclamar as boas novas aos mansos, para trazer liberdades aos cativos, para libertar os que estão aprisionados, para trazer consolo àqueles que se encontram atribulados, aflitos, aprisionados em suas mentes. Eu sou aquele que vim para trazer um óleo de alegria e tirar este mundo cinzento, essa nuvem cinza, diante dos teus olhos. Eu sou aquele que te fez árvores plantadas no reino. Eu sou aquele que vim para anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o Cristo, este é o Messias, este é o Mashiach, este é o Cristo que o Pai revelou a Pedro. Pedro entendeu, não pelos méritos dele, mas por causa da revelação, porque quem revela é o próprio Pai, e o Pai revelou quem é Jesus para Pedro. E Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue. Você entendeu a minha missão, o meu propósito. Eu sou Cristo, eu sou aquele que vim resolver o problema do pecado no mundo. Eu sou aquele que vim para trazer salvação, para fazer uma reconciliação através do sangue, através do sacrifício. Este é o Cristo. Este é o Cristo. Bem-aventurado é você que já entendeu quem é o Cristo, o que Ele representa na sua vida. Tem muitas pessoas que têm uma visão totalmente distorcida em relação a Jesus. Estão associando a Jesus com as pinturas dos quadros. Eu fazendo uma pesquisa, eu vi que cada país do mundo tem um tipo de Jesus, uma pintura feita por um artista. Aqui no Brasil nós temos uma pintura que representa Jesus, um Jesus europeu, de olhos azuis, cabelos compridos, com a barba bem feita. Existem vários tipos de pinturas em outros países. Lá no Japão você vai ver uma pintura de Jesus, um Jesus japonês, com cabelo amarrado. Lá na África você vai ver um outro tipo de Jesus. Em todos os países estão inventando um tipo de Jesus, mas não é esse o Senhor Jesus que nós estamos adorando aqui. Ele não se encontra em pinturas, em telas, em quadros por aí. Essa não é a real imagem do Senhor Jesus. Não é, de jeito nenhum, e nunca foi. Todos os países têm uma pintura que representa um Jesus, e cada um país é um Jesus diferente. É um Jesus que não tem nada a ver com essa pintura do nosso país. Você vai ver cada Jesus estranho por aí, cada Jesus estranho de acordo com a cultura daquele país.
Mas quem é Jesus? Como que ele é? O apóstolo João, ele teve o privilégio de ver Jesus glorificado. Apocalipse capítulo 1, no verso 12, Jesus fez questão de aparecer ao apóstolo João glorificado. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Olha só as características do Cristo, meu Deus, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a voz que saía da sua boca era como uma voz de muitas águas. Eu pesquisando as imagens de Jesus por aí, eu não vi nenhum deles com essa característica. Eu não vi nenhuma pintura de um Jesus com essa característica. Um Jesus que tem essa característica. Foi esse Jesus glorificado, ressurreto, que o apóstolo João viu no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. Jesus está no meio das igrejas. Ele está aqui. Jesus está no meio. Ele está aqui nesta noite para trazer consolo para a tua alma, para trazer reconciliação, para trazer uma palavra de ânimo para a tua vida e dizer: eu vim anunciar um ano aceitável, um ano da graça para você. Eu vim mudar a tua história, eu vim mudar o teu itinerário, mudar a tua rota. Eu vim trazer esperança para a tua vida. Eu vim mudar o teu coração. Eu vim mudar a tua identidade. Eu vim trazer um nome para você, um novo nome. E eu vim para escrever o teu nome no livro da vida. Você pode crer nesse Jesus? O apóstolo Pedro recebeu essa revelação do próprio Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou: olha, tu és um bem-aventurado, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tem muita gente que interpreta esse texto errado, principalmente os romanistas. Entende que Pedro é o porteiro do céu. Porém, esta chave que Pedro recebeu, eu também recebi. Você também recebeu. Todos aqueles que foram batizados com Cristo, na morte de Cristo, receberam também esta chave. As chaves são autoridades, são poder. E Pedro utilizou muito bem a porta que foram abertas através dessa chave de autoridade. No dia de Pentecoste, quando eles receberam aquela efusão do Espírito Santo, Pedro usou essa chave. Quase 3.000 almas foram batizadas, receberam o Senhor Jesus como Salvador. Pedro usou essa
chave em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, aonde Cornélio com toda a sua família foram salvas e cheios do poder e do Espírito Santo. Jesus também te entregou essa chave. Você tem a capacidade de entrar em um ambiente, fechar e abrir. Você tem essa capacidade de ligar e desligar. Você tem este poder. Tem muita gente que não entende isso, que não aprendeu a utilizar essa chave. Você pode entrar em um hospital e fechar muitas portas de sepultura, utilizando essa autoridade que o Senhor te deu. Você pode declarar para um vizinho, para o irmão que está doente, determinar em nome do Senhor Jesus: esta porta da sepultura está fechada. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo muda a tua história. Jesus não faz separadismo, Ele não faz acepção de pessoas. Com Jesus não existe isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 27, que diz que todos nós que fomos batizados com Cristo, através da morte de Cristo, nós somos um, e em Cristo não há mais judeus, não há mais grego, não há mais escravo, não há mais livres, não há mais macho, não há mais fêmea, não há mais senhores ou escravos ou servos, não. Ele derribou esta parede da discriminação, do separadismo. Ele jogou por terra a todos que se renderam a Ele, que reconheceram a soberania dEle, o sacrifício expiatório que Ele realizou na cruz do Calvário. E Ele fez de muitos um só povo. Então para Ele não importa se é judeu, se é grego, se é escravo, se é senhor, se é mulher, se é homem. Gálatas 3:28, todos somos um. O reino de Deus acaba com essas barreiras das discriminações. O reino de Deus destrói com as barreiras da inimizade. No reino de Deus é tudo nivelado. É tudo nivelado. Não existe um melhor, outro pior. Os discípulos discutindo entre si, dizendo: quem será o maior no reino de Deus? Quem será o maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança dessa e coloca no meio. Qualquer de vocês que quiserem ser grande no reino, vocês vão ter que se comportar como uma criança. Vocês têm que ser de fato uma criança, se vocês quiserem ser grande no reino de Deus. Jesus deixou o exemplo. Ele deixou o exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos, se esvaziando de toda a sua glória, de todo o seu poder, se humilhando, se fazendo servo. Ele, como Deus, se fazendo servo, se humilhou, desceu às partes mais baixas da terra. Ele deixou o exemplo de humildade, se transformando em carne, em homem como nós. E é por isso que Ele
conhece a tua estrutura, e Ele se lembra de que você é pó. Ele conhece. Então Jesus falou: olha, Pedro, eu te entrego as chaves do meu reino, eu te dou autoridade. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador recebem este poder, recebem esta autoridade, recebem, porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e Ele te dotou de armas espirituais, de ferramentas, e há diversidades de dons espirituais, e nós somos hoje participantes das aflições de Cristo, somos herdeiros e co-herdeiros com Ele, estamos lutando juntos, pelejando, caminhando. A nossa batalha não é contra o vizinho, não é contra o homem, não é contra a carne, não é contra o sangue. As nossas armas têm que estar apontadas para as regiões celestiais, onde se encontram os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade que agem nesses lugares. Estamos numa batalha tão grande, tem muita gente perdendo tempo, estão numa zona de conforto, porque para ele, Jesus, Ele representa apenas alguém que está pronto ali para te dar o que você quer, e não é assim que funciona. Nós somos a igreja de Cristo, nós não sabemos pedir, como diz o apóstolo Tiago, como convém, nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Imagina se o Senhor Jesus respondesse todas as orações tolas que eu já fiz, eu estaria perdido hoje. Graças a Deus, que Ele sabe exatamente o que eu preciso, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso, e Ele tem para dar. E tem muita gente que entende errado. Você acha que Deus é uma espécie de caixa eletrônico? Estamos vivendo na época da hipergraça, da teologia da prosperidade, aonde as pessoas têm uma imagem de Deus, aonde Deus está na plateia e você está no palco, e Deus está ali te aplaudindo. Vai, isso mesmo, meu filho, é isso mesmo que eu quero. Um Deus que vive massageando o seu ego, realizando os seus desejos e as suas vontades. E tem muita gente que associa esse tipo de adoração a um Deus que tem que ficar te aplaudindo e te validando o tempo todo, quando o Evangelho é confronto, quando na verdade o Evangelho de Cristo é renúncia, quando na verdade o Evangelho de Cristo é morrer para si mesmo, é abrir mão de mim mesmo, de meus desejos, de minhas vontades. O Evangelho é eu me encontrar não aonde eu quero, mas eu me encontrar no centro da vontade de Deus. Este é o Evangelho que a Bíblia apresenta, que os apóstolos ensinaram. E o apóstolo Paulo diz: qualquer pessoa que vos anunciar um evangelho diferente,
que não seja este evangelho que eu vos tenho anunciado. E se até mesmo o anjo descer e vos anunciar um evangelho que não seja esse, um evangelho que não traz confronto, que não traz renúncia, que não fala da cruz, considera-se maldito, considera-se anátema. Estão pregando o evangelho falsificado por aí, um evangelho totalmente falsificado. E nós vemos uma geração de crentes totalmente disfuncionais, acreditando em um outro tipo de Cristo, de Jesus, não o Jesus da cruz, que diz: se você quiser ser o meu discípulo, você tem que renunciar a si mesmo e me seguir. Você tem que tomar a tua cruz, você tem que ser responsável, você tem que ter compromisso comigo. Não tem como servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao dinheiro, às riquezas, a mamon. Não tem como. Ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e aborrecerá o outro. Não podeis servir a dois senhores. Nada pode tirar a primazia de Deus. Eu estava falando sobre livre-arbítrio aqui esses dias. Para aqueles que são do reino, acabou o livre-arbítrio, meu irmão. Eu poderia estar na minha zona de conforto, no meu estado de origem, mas eu entendo que eu vivo para Ele, porque é por Ele, por meio dEle, é tudo dEle. Todas as coisas foram feitas para Ele, dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então no reino de Deus acabou o livre-arbítrio, porque eu vivo a vontade de Deus, eu vivo me renunciando todos os dias, eu vivo, e eu vivo com propósito. Todo cristão tem que ter propósito. Você tem que entender o Deus que você serve e quem você é no reino de Deus. Você é como um atleta de Cristo. Nós não podemos estar correndo por correr numa maratona. Nós não podemos dar murro aleatório no ar, não. O crente tem que ter propósito. Eu tenho que entender exatamente o que eu sou, o que eu estou fazendo, por que eu sou escolhido. Eu tenho que entender, eu tenho que ter o meu propósito. O apóstolo Paulo diz: todos numa maratona correm, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Não pode parar no meio do caminho. Não adianta você se dedicar 1 ano, 2 anos e depois parar no meio do caminho. Você tem que ir até o final. Você tem que ir até o fim. Tu, pois, vai até o fim. Não é para servir a Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Você foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então vá até o fim. Existe uma coroa de glória te esperando, não uma coroa de louro, aonde o imperador de Roma colocava na cabeça dos atletas uma coroa de louro, que logo no outro dia se secava, se deteriorava. Não, a coroa que Jesus tem para você, ela é incorruptível, ela não seca, ela não deteriora. Foi a que Deus preparou para a tua vida. Este é o prêmio para aqueles que estão dispostos a ir até o fim. E a vida é assim, é uma batalha constante. A igreja é a única
instituição que é destinada à vitória total, ao sucesso total. Desde o nascimento da igreja, em sua forma de organização, a igreja vem passando por perseguições, vem passando por lutas, por dificuldade. Desde a época da inauguração, naquele cenáculo, no dia de Pentecoste, a igreja vem passando por dificuldades, por lutas, por perseguições. Mas nós estamos aqui. Todas as instituições são falíveis, mas a igreja é vitoriosa. Independente das dificuldades, das perseguições, ela já está destinada. E nós vemos a igreja reinando com Cristo. A igreja nasceu antes que o mundo existisse, em sua forma de organismo, mas em sua forma de organização. Ela foi inaugurada com a efusão do Espírito Santo, e ela vem vencendo, ela vem marchando, ela vem caminhando, ela vem vitoriosa. Querem calar a nossa voz, querem nos sabotar, querem puxar o nosso tapete, querem nos censurar, mas nada pode parar a igreja de Cristo. Já está destinada. E você vê em Apocalipse a igreja vindo até o fim, reinando com Cristo, sendo recompensada, galardoada, justificada, consolada, adornada. Pois é, todas as instituições falham, mas a igreja não. Você sabe por quê? Porque o Senhor Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, ou seja, tu és Petros, um fragmento de pedra. Mas sobre essa pedra, sobre essa rocha aqui, inabalável, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que a igreja é vitoriosa. Primeiro, porque Jesus é a base. Jesus é a rocha eterna, o qual a igreja está edificada. Segundo, porque que você é vitorioso e que você não precisa ter medo das lutas. Você já é vitorioso e vitoriosa, porque Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E Jesus não te chamou para ficar estagnado. Terceiro, porque você tem o Espírito Santo. Quarto, porque você tem a armadura de Deus. Quinto, porque teu nome já está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Você já tem a garantia, o selo da redenção. Então, irmãos, sinta-se consolado com essa palavra, porque embora a igreja venha passando pelas perseguições ao longo dos anos, desde a sua inauguração, ela permanece vitoriosa. Todos tentaram calar, centenas de imperadores, de reis, de líderes quiseram calar as vozes dos profetas, da igreja,
quiseram impedir a propagação do Evangelho. E não pense você que isso acabou, porque não acabou. A igreja continua sendo perseguida. Estão querendo censurar, estão querendo silenciar a igreja. E em muitos lugares do nosso Brasil já existem essas perseguições. Mas você foi chamado e escolhido para ir até o fim. E em tuas mãos Ele te deu a chave do reino. Você sabe o que acontece? É que muita gente não entenderam isso. Não usam essa chave. Não usa esse poder. Não usa os dons espirituais. Não procura se revestir da armadura de Deus. Tem medo do diabo, tem medo de um trabalho que possa ser feito, tem medo porque não entenderam quem é Jesus Cristo. Quantas pessoas eu recebo que diz: pastor, fizeram isso para mim, fizeram um trabalho para mim, porque a minha vida está toda embaraçada. Meu Deus, eu olho assim, Jesus, a pessoa não conhece Jesus não, cara, não conhece. Eu olho assim, eu falo: meu Deus do céu, tem misericórdia. A pessoa não conhece Jesus. Você é intocável, meu irmão. Você é revestido. Você tem o Espírito Santo. Como alguém pode te amaldiçoar se você é abençoado até o tutano? Como que alguém pode abençoar um povo eleito, escolhido? A não ser se você não se reconhece, se você tem crise de identidade. Então essas coisas não pegam não, grudam mesmo. Grudam, porque você não assumiu o teu lugar. Você não assumiu o teu posto. Você não entendeu quem é Jesus. Você não entendeu quem você é. É por isso que paira esse medo. Medo da morte, medo do futuro, medo do amanhã, presunções sobre o que estão fazendo, deixando de fazer, medo do que pode estar acontecendo no mundo. Irmão, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, você está guardado, escondido com Cristo em Deus. Você não é vitoriosa, você é. Você não vai ser, você é. Você já é. Eu vejo você na eternidade. Já está selado, já está escrito, já está selado, já foi revelado, já foi selado. O teu nome está lá e eu já te vejo lá. Entenda quem é Jesus, quem é você. Que essa crise de identidade caia por terra nesta noite. Caia por terra. Caia por terra. Tem pessoas que não sabem quem são. Você ouve falar de Jesus, é simpatizante da fé, vem para a igreja, gosta de louvar, gosta de cantar, mas você não sabe quem é você. Você não sabe quem é Jesus. Você não sabe. Você perdeu a tua identidade. E o Espírito Santo hoje, Ele quer tirar essas vendas dos teus olhos hoje. Ele quer descortinar e trazer essa revelação de quem é você. Você é muito mais do que tu pensa que é. Jesus não morreu em vão. Não invalide o que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Pelo amor de Deus.
não invalide, não pise o sangue que foi derramado no alto do Gólgota. Faça valer cada gota daquele sangue em tua vida, e assuma o teu posto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ela já é vitoriosa e ela já está destinada a reinar com Cristo, a estar ao lado de Cristo por toda a eternidade. Fique de pé em nome de Jesus. Você entendeu quem é você? Amém. E quem é Jesus, você entendeu? Qual era a visão que você tinha de Jesus? Um Jesus coach? Um Jesus da hipergraça? Um Jesus da teologia da prosperidade? Um Jesus que está aqui dizendo: você tem o valor, não. Só isso? Renúncia, cruz, abnegação, nada. Tomar a cruz e siga-me, nada. Propagação do evangelho, nada. Se revestir da armadura de Deus, nada. Sair pelos campos e valados, nada. Pelos caminhos e bairros, nada. Então, irmão, ou isso é crise de identidade, ou você está seguindo um Cristo diferente. Mas nessa noite o Espírito Santo está abrindo os teus olhos. Isaías 61 está dizendo tudo o que Ele tem para a tua vida. Ele tem consolo, Ele tem o óleo da alegria, Ele te coloca em um lugar seguro, Ele abre essa porta da prisão, tanto emocional como espiritual. Ele opera na tua vida física, no teu corpo, Ele te cura. O apóstolo Pedro, pregando na casa de Cornélio, ele está dizendo: eu estou aqui para falar de Jesus, um homem ungido pelo Espírito Santo, que veio para trazer a boa notícia e curou a muitos, porque Deus era com ele. Ele levantou o paralítico, ele abriu os olhos do cego, levantou, restaurou, salvou, libertou, prosperou e deu vida, e vida com abundância. Eu estou aqui apresentando esse Cristo, esse ungido de Deus para a tua vida. Um Jesus que fortalece as tuas bases, que trabalha nas suas raízes e faz você entender quem você é nesta noite. Faça acontecer, meu irmão. Você tem a chave. Você tem a chave. Tudo que ligardes aqui será ligado lá. Tudo que desligardes aqui será desligado lá. Você tem poder e autoridade. Vamos utilizar agora. Vamos unir a nossa fé agora. Vamos orar uns pelos outros. Portas de sepulturas estão sendo fechadas agora. Eu uso essa chave, pastor. Eu uso essa chave. Portas de sepulturas estão sendo fechadas. Essas retaliações do inferno está sendo paralisado, principalmente no dia de hoje, onde muitos trabalhos estão sendo feitos, muitas retaliações sobre a vida das crianças. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo todas as retaliações na vida das crianças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, delas são o reino dos céus. E eu repreendo toda maldição,
toda retaliação. Eu repreendo todo mal agora na vida das crianças. Eu repreendo todo mal no teu lar, na tua família. Eu repreendo agora. Vamos unir. Estamos em concordância, não apenas a igreja daqui, mas a igreja de toda a terra, a igreja de todo o globo terrestre. Nós estamos ligados, conectados. As paredes da separação caíram nesta noite. As escamas caíram nesta noite. A maldição bateu em retirada. A enfermidade desapareceu em nome do Senhor Jesus. Vai dando glória a Deus. Jesus é o Cristo. Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele abre cadeias, Ele derrama óleo de alegria. Ele vai na frente abrindo caminhos, endireitando caminhos, abrindo as portas de ferro, despedaçando os ferrolhos de bronze. Sinta esse poder na tua vida agora. Sinta essa unção agora na tua vida. Seu lar é uma bênção, seu trabalho é uma bênção. Eu repreendo toda inveja no teu trabalho. Eu repreendo todo o mal na tua casa, toda obra da inveja no teu casamento. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Estamos conectados. Está fechado toda a porta da maldição. Está fechado toda a porta da sepultura. E nós abrimos pela fé a porta da felicidade, a porta da alegria, a porta da cura, a porta da reconciliação, a porta da salvação. Em nome de Jesus, receba. Dai glória a Deus. Vai tomando